Graças Pais amados, amém? Amém. Bom, queridos, é o último culto aqui hoje e muito grato a Deus por todos que estão cooperando, estão ajudando, estão trabalhando. Ainda tem muita coisa para ser feita lá e essa semana agora é a reta final mesmo. A gente tem que desenrolar para poder dar certo, concluir a salinha das crianças, mas quarta-feira o culto já vai ser lá, o culto de oração. É o dia que a gente vai reunir e vai fazer oração especial de consagração do local, tá bom? Vamos lá então, eu quero falar com vocês sobre um negócio interessante hoje. Sobre duas coisas que são necessárias para quem tem aí seus alvos, está na guerra, está na labuta, está trabalhando para alcançar algo no Senhor, que são as nossas expectativas e também a nossa resiliência. Vamos falar sobre essas duas coisas. Amém? Vamos definir bem direitinho, deixar bem claro para você o que é expectativa e o que é resiliência. Porque a Bíblia fala muito de fé, de esperança, de amor e dessas outras coisas. E quando você vai para a rede social, aí você só vê essas outras palavras que às vezes estão muito comuns na vida dos crentes, inclusive, mas as pessoas não sabem nem definir direito o que é isso. E a ideia aqui é que a gente realmente possa trazer sempre do nosso contexto de vida para dentro da Bíblia, né? Entendendo o que é projeto de Deus, o que é propósito de Deus e o que é só coisa nossa, para a gente sair fora daqui, porque é só nossa, porque não produz muito a justiça de Deus, né? Nosso esforço, amém? Vamos então no texto de João, no capítulo 21, versículo 1 ao 14, na versão NVI, por favor, Matias, amém? NVI é Nova Versão International. É muito boa essa versão, gente. Ela é tão boa quanto a King James. São as três versões que eu gosto mais. A nossa por questão de que ela é a nossa. Então todos os versículos que eu aprendi de cor estão na área, né, revista atualizada. Mas a NVI é muito boa. Vamos lá. Quem pode ler, por favor? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Aos seus discípulos, amém? Aos seus discípulos. Ele apareceu várias vezes para várias pessoas, mas aos discípulos é a terceira vez. Queridos, esse era o texto. Quem conhece esse texto? Quem já leu, quem já viu uma pregação sobre esse texto? É a partir daqui que é aquela história, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Te amo, te amo, te amo, te amo. A gente já ouviu muito pregação sobre isso, mas eu só queria que vocês detivessem sua atenção nessas duas palavras, expectativas e resiliência. Vamos começar pela expectativa de Pedro aqui. Pedro, ele tinha uma vida normal de pescador, junto com o seu irmão André e com os filhos de Zebedeu, foi citado no texto aí, o Tiago e o João. Eles tinham uma cooperativa de pescadores, né? Pescavam juntos. E o Senhor, se formos ler os evangelhos, o Senhor chamou Pedro, né? Já com a ideia, todo mundo sabe que Pedro já despontava ali para ser o líder de todos.
Porém, quando lemos o Evangelho de João, nós sabemos que quem levou Pedro para apresentá-lo a Jesus foi o André. André, eu gosto da história do André porque ele é o discípulo do silêncio. Ele fez discípulos. O Filipe era discípulo dele, e o Bartolomeu, né, que em outro lugar aparece com outro nome. Discípulos de André. Então, esses 4 eram os principais, eles eram os primeiros que foram chamados para ser discípulos de Jesus. No dia que o Senhor chamou Pedro e os demais, o Senhor tinha feito uma proposta para ele, uma promessa. Na primeira pesca maravilhosa, que foi a segunda, né? Na primeira pesca, o Senhor disse para Pedro: doravante serás pescador de homens. Ou seja, Jesus estava tirando ele da profissão dele. Pedro tinha esposa, tinha casa, tinha família, tinha tudo. Foi uma decisão difícil? Foi ou não foi? Chega alguém, diz: olha, fiz um milagre, provei aqui para você que eu sou filho de Deus. Agora tem uma coisa: você vai ser pescador de homens, e essa profissão aí vai acabar. Você vai ter que pescar gente agora, não mais peixe. Pedro, quando viu a primeira pescaria, a expressão dele foi: afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque foi mais ou menos assim. Jesus estava pregando na beira do lago, né? Ele chama Mar da Galileia porque é um lago enorme. São 26 quilômetros por 32 quilômetros. 26 por 32 quilômetros. Dá para ir lá em São João. Não é longe? Não é extenso? Por isso que chama de mar, mas é de água doce, não é água salgada. Tá bom? E Jesus estava pregando ali. Mas quem já foi na praia? É um local bom para pregar, na beira da praia? Você está doido? Só se você estiver de costas para as ondas. Aí você der um grito, quem está para lá escuta. Mas se você estiver gritando para quem está dentro do mar, você está perdido. A pessoa não escuta nunca. Mas Jesus estava pregando lá. O que Jesus vai pregar na beira da praia? Aí pediu a Pedro que afastasse um pouco o barco. Ele entrou para ficar mais alto e para falar às pessoas. E aí, depois, como pagamento, ele vai propõe a Pedro. Pedro estava lá lavando as redes, limpando, né? As redes não tinham pego nada. E aí ele fala para Pedro para afastar, assim, o barco e jogar as redes de novo. Dá um trabalho danado. Pedro ficou assim, tipo assim: esse cara não sabe nada de pescaria. Nós passamos a noite inteira, não pegamos nada. A primeira vez foi a mesma coisa. Não pegamos nada. De noite é o momento de pescar. Momento que não tem barulho na praia. Momento que o mar está sossegado. O pescador vai pegar peixe de noite. Na noite nós não pegamos nada. À noite nós fomos profundo, não pegamos nada. Ele quer que jogue as redes aqui. De dia, tipo assim. Não tem lógica. Mas aí Pedro disse: não, nós passamos a noite inteira, então, não conseguimos. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Para traduzir para um cearense seria mais ou menos o seguinte: ei, velho, vou jogar a rede, mas se não der nada, por favor, pelo menos me ajudar a recolher aqui, porque a gente passou a noite todinha. No trabalho não conseguimos nada, né? Seria mais ou menos isso. Sobre a tua palavra lançaria a rede. Não é uma expressão como muitos dizem, de fé. Não, é de incredulidade. Tipo assim: ei, mas eu vou jogar a rede, mas estou vendo que não vai dar nada. Porque por experiência própria, a gente ficou a noite inteira no alto mar e não conseguimos nada. Você quer que jogue aqui? Tudo bem, eu vou, mas a responsabilidade é sua. Então ele foi. E aí Jesus falou assim: tá bom, olha. Você vê que ele não estava longe, porque dava para ouvir que Jesus estava gritando sentido contrário ao vento. Tá bom aí, jogue do lado direito. Jogaram, encheu. Foi assim a primeira pesca. Foi assim. E aí, nessa segunda pesca, quando acontece o mesmo negócio lá, 90 metros, é o que eu estava lá na Canoa Quebrada, mais ou menos, 90 metros. Da praia, viu? Da areia. Azar estava gritando para eu ouvir, eu não estava ouvindo nunca. Foi preciso ele fazer assim, olha. Porque eu também não sou muito bom desse negócio de ouvir, né? Eu não sou a pessoa mais indicada para ouvir aqui, entendeu? Aí ele fez assim, né? Ah, quer ir embora, vamos embora. Então, Jesus gritou para eles: tá bom aí, pode jogar do lado direito. E aconteceu. Agora, dessa vez, o mestre está lá na areia, grita para eles: pegaram alguma coisa aí? Eles disseram: nada. Cara, Jesus, depois que ressuscitou, ele não aparecia com a mesma fisionomia de quando ele foi crucificado, não. Nós sabemos disso. Mas a forma de falar não muda. O jeito de tratar as coisas não muda. Por quê? Porque quando ele perguntou: vocês acharam alguma coisa aí na pescaria de vocês? O João disse logo para Pedro: ei, Pedro, é o mestre, viu? E Pedro não questionou João, não foi dizer: ei, mas não, tal. Não, porque o Senhor já tinha dito para eles umas 3 a 4 vezes que queria encontrá-los na Galileia. Mas não disse que queria encontrar exatamente no mesmo lugar onde
foi chamá-los, não, dentro d'água, não. Queria encontrá-los na Galileia, né? Lá no Monte das Beatitudes, lá onde ele fez as bem-aventuranças, tá bom? O que acontece é que Jesus teve que ir na praia, no mesmo lugar onde ele chamou Pedro, para voltar a fita, né? Você vai viver o mesmo momento para ver se você entendeu o seu chamado. E Jesus faz isso para que o chamado de Pedro não se perca, para que Pedro não se perca no chamado dele. Porque quando João disse, é o mestre, ele entendeu que era, a fita veio, né? Voltou a fita, ixi, ele está me chamando de novo, mesmo depois que eu neguei ele, mesmo depois que eu pequei, eu saí para cá, sabe? Veja que Jesus já tinha aparecido para ele 2 vezes, eles, os discípulos. Uma vez, no dia mesmo da ressurreição, e uma semana depois ele apareceu, repreendeu Tomé, lembram disso? Então é a 3ª vez que ele aparece para eles. Só que dessa vez só estavam os principais. Diz aí o nome dos que estavam lá, e mais 2 discípulos. Mais 2 discípulos, pode pôr na minha conta se estiver errado, não vai me privar de ir para a glória não. Eu creio que era o André e o Filipe, porque eles só andavam juntos, né? O Filipe era um dos 12 de Jesus, mas ele nunca ia direto até Jesus. Ele era discipulado por André e ia primeiro ver com o André o que tinha que fazer. Até quando uma pessoa queria ver Jesus, né? Filipe vai no André e diz, ei, tem uns caras querendo ver o mestre, entende? Então eu creio que eram eles 2. Os principais discípulos estavam ali, eram 7. 6 discípulos e Pedro, eram 7, né? E dos 11, eram 7. O que acontece, queridos? Pedro se joga na água e vai nadando para encontrar o mestre primeiro. E aqui tem um espaço que ninguém sabe o que aconteceu, porque ele foi nadando na frente do barco, porque queria falar alguma coisa com o mestre. A Bíblia não narra o que ele falou, só diz que os outros vieram no barco atrás e tal, depois puxaram a rede com 153 grandes peixes, e aí a história vai continuar. Depois disso, depois que Jesus come com eles lá, aí é onde diz, ninguém ousava perguntar quem era ele, porque sabiam que era o mestre. É porque a aparência era diferente, viu? Mas a atitude é a mesma. E eu quero que a gente tenha essa comunhão com Deus, de forma que Ele possa se manifestar de qualquer jeito que Ele vier para a nossa vida. A gente tenha esse discernimento de quem é que está agindo, para a gente não atribuir a Deus coisa que é o diabo que está fazendo, ou atribuir ao diabo coisa que é Deus que está fazendo. João sabia, é o mestre. Então, Pedro se jogou na água porque sabia que o negócio era com ele. Era com ele. O mestre estava vindo e o negócio do mestre era com ele. Os outros estavam lá, tudo bem, mas era com ele que o mestre iria conversar, para tentar desintoxicar a alma dele, para que ele não perdesse o ministério dele ali. Nós sabemos dessa história toda. Mas então, primeiro, Pedro ele tinha uma proposta de se tornar pescador de homens. Segundo, Pedro ele se programou para ser o líder do grupo. Você vê quando o mestre começou a dizer, todos vão me abandonar, eu vou cair na mão dos homens aí, eles vão me torturar, vão me matar, mas eu vou ressurgir no 3º dia. Aí Pedro vai e diz, não, te abandonar? Ainda que todos os meus irmãos te abandonem, eu nunca. Estou pronto para morrer contigo. Vai para a cadeia, para a prisão, para morrer contigo. Aqui não tem outro, pode gravar aí, eu sou homem, eu não vou te deixar não. Aí foi quando Jesus falou que ele iria negar, né? Antes que o galo cantasse 3 vezes, ele iria negar. Ele se julgou ser mais pontual que os outros. Ele só estava fazendo jus à colocação do líder dele, né? Porque os discípulos tinham isso, ó. Perto da crucificação de Jesus, eles estavam discutindo para saber quem ia ser o maior no reino dos céus. É de lascar, de torar na emenda, viu? Naqueles dias, eles estavam discutindo para saber quem era maior no reino dos céus, ou seja, quem era que ia ficar com a liderança depois que o mestre assumisse o reino, viu? Não é o reino dos céus, não. A visão deles era terrena. Porque todo israelita foi ensinado assim: o Messias, ele é descendente de Davi, ele vai vir, vai reinar sobre o povo e vai libertar o povo do poder que estiver aí. No caso, na época, era o de Roma. Pedro não tinha outra, a expectativa era essa. Pedro ia ser tipo assim: o Joabe foi o general do Davi, Pedro iria ser o general de Jesus. Era essa a visão dele, tá bom? E aí o que acontece? Primeiro ele tinha essa promessa de pescador de homem, ele se programou para ser líder. Terceiro, ele negou o Senhor publicamente. 3 vezes, negou o Senhor. Essas 3 coisas. Quase, nós podemos ver aqui que
depois que ele negou a Jesus, ele ficou doente. Na verdade, Pedro já estava doente. Ele estava tão doente de alma, que quando o mestre falava sobre morrer na cruz, ele não aceitava. Mestre, tem dó de ti, ninguém vai te matar não. Que negócio é esse de morrer? Não, vai só passando por cima do meu cadáver. Aí Jesus fala, olha, para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Há bem pouco tempo ele tinha dito para Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus tinha dito, ei, foi o Pai que te revelou isso, tu és bem-aventurado. Logo depois ele presta a boca para Satanás. Por causa de quê? Enfermidade de alma. Quando a gente está enfermo de alma, a nossa boca ela fica emprestada para o capiroto. Porque a gente só sente a dor interna e aí a gente deixa o lábio frouxo. E quanto mais bobagem a gente fala, mais autoridade a gente dá para o nosso inimigo. Pedro foi usado pelo diabo, a boca dele foi usada pelo diabo, conforme as palavras de Jesus. Nós vemos na história de Jó, a mulher, o pobre da mulher lá, amaldiçoa esse Deus e morre. Era Satanás puro falando ali, através dela. Porque ela também estava amargurada, assim. É mais difícil para um homem ou para uma mulher ficar pobre da noite para o dia? Era o mais rico do Oriente. O homem é provedor e tudo, mas é mais difícil para um homem ou para uma mulher perder 10 filhos de uma vez, num só dia? O homem é pai, mas quem foi que gerou? Quem foi que começou ali a cuidar, trocar fralda, limpar? Quem tinha contato de pegar? Não é a mulher? Ela estava ferida de alma. Então, veja bem, primeiro ponto que eu quero que você grave: cuidado com as suas expectativas. Elas podem ferir você e ferir de morte. Porque em Provérbios 13:12 diz que a esperança que se retarda, que se adia, deixa o coração doente ou faz adoecer a alma. Mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Amém? Então cuidado com as suas expectativas. Pedro já estava doente, porque ele não estava entendendo o propósito de Deus. Pedro estava no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa, mas ele não estava compreendendo o propósito de Deus. Ninguém compreenderia. Ele foi ensinado desde criança que uma coisa, e aí Jesus veio com outra coisa. O reino, meu reino não é daqui. Ora, lascou. Se o meu reino não é daqui. Então, o que acontece conosco é que nós somos pequenos, nós somos frágeis, somos limitados, nós somos humanos, tá? Alguns gostam de ser Deus, mas todos nós somos humanos. E aí nós gostamos muito de criar expectativas a respeito de todas as coisas. No entanto, nós não temos o poder de realizar os nossos objetivos do jeito que nós projetamos, arquitetamos. E aí nós acabamos frustrados. E quando frustrados, a ferida se estabelece se não for tratada. O inimigo vai ter um lugarzinho para amargar a sua vida ainda mais. Então, como lidar com as frustrações da vida? Estou falando de mim. Só tem uma coisa para você fazer. Desde que você perca tudo, não perca o Senhor não. Tudo que vier a você, entenda que foi Deus que está mandando para você, para te tirar do buraco. Desde 2016, eu fiquei muito mal. Comecei a perder coisas e perder gente que amava e perder. Quem me tirou de lá do buraco foi Jesus. E eu entendo que aquele que me tirou do buraco, ele consegue me manter fora desse buraco chamado depressão, opressão. Amém? Mas porque eu entendo que, sabe aquela palavra de Jesus? Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Mas ele também diz, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, todas as coisas que chegam a mim, embora eu tenha resistência, uma pessoa que está depressiva não fica rindo e, que maravilha. Não, tem as resistências. Mas por obediência ao Senhor eu me movia chorando, morrendo de ódio no coração. Sabe que você fica com ódio no coração? Ódio no coração, sim. Mas eu falava sobre esse ódio com o Senhor. Falei, Senhor, situação ruim. Mas aquilo que estava amargando em mim era para me sarar por dentro do amargo que estava estabelecido na minha alma. Estava causando doença em mim. Amém? Como lidar com as frustrações? Primeira coisa que eu tenho que entender é que nós precisamos aprender a lidar com essas frustrações. E a gente tem que aprender que existe um negócio chamado resiliência.
Resiliência é uma propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Amém? Cadê? Pronto, você puxa um elástico, uma câmara de ar. Ela dá um comprimento bem grande, depois que você solta ela não volta para o normal. Cano PVC, você expõe ele ao calor, mas se você deixar ele não volta àquela forma dele. Não é assim? Isso é resiliência. Agora, no sentido figurado, é a capacidade de se recobrar facilmente, ou se adaptar a má sorte, ou a mudanças, tá bom? Isso é resiliência. Amém? Você vê no seu corpo algo parecido com isso que eu estou definindo aqui. Por exemplo, alguém aí já se cortou? Alguém tem cicatriz grande assim, pelo menos? Quem tem uma cicatriz grande? Pronto. Ela ainda dói. Voltou, sarou. E vocês estão entendendo? A pele voltou. Ela fechou. Naturalmente você vai passar por um processo de cura. A resiliência faz parte desse processo. É quando você foi ferido, e aí você vai voltar ao seu estado, o estado que Deus te criou. Você não foi criado para ficar doente a vida toda, não. Amém? Foi ferido, vai passar. Quebrou, calma, vai voltar, vai regenerar aí. Amém, queridos? Amém? Amém? Então, o que seria expectativa é o quê? Expectativa na Bíblia é a mesma coisa chamada de esperança. Na Bíblia, a expectativa é a esperança ou o anseio que nós temos pelas bênçãos que foram prometidas para nós, para os justos, para os filhos de Deus, né? Fala-se muito na Bíblia sobre a expectativa pela vida eterna, né? Prometida por Jesus. Amém? Ele nos prometeu a vida eterna, mas Ele pode nos dar vida abundante. Queridos, expectativa é uma palavra que vem do latim expectatum, ou aguardando, ou em vista, está em vista. É a esperança de conseguir ou realizar algo. Por exemplo, eu estou na expectativa de que a igreja cresça e seja bem sucedida no nosso novo endereço. Amém? Uma expectativa. Por quê? Porque não está cabendo, está ruim de reunir aqui. A partir da semana que vem isso vai mudar. Porque o espaço lá cabe no mínimo 150 pessoas, o dobro disso aqui. Então, cada um de nós levarmos um visitante, ainda vai caber. Amém? Aqui não tem como a gente convidar ninguém. Tem como convidar, não tem como receber as pessoas. Não? Qual é a importância da expectativa? É que a expectativa é um dos componentes do planejamento da sua vida. Ela é importante para elaborar assim, algumas estratégias, principalmente na área de investimento. Você vai fazer um investimento, você tem que saber se vai te dar retorno. Toda pessoa que planta, ela fica na expectativa de que vai colher alguma coisa. Todo homem que joga a linha lá com o anzol com a isca, tem a expectativa que pegue alguma coisa, né? Rapaz, eu estou jogando aqui, estou gastando, investindo meu tempo, meu material, eu quero pegar um peixe. Amém? Essa importância é que ela é uma força motivadora. Essa é a parte boa da expectativa. Mas se for montada, embasada de forma errada, ela vai fazer você ficar doente. Amém? A diferença entre a esperança e a expectativa qual é? É que a esperança, primeiro, ela é uma crença emocional na possibilidade de você ter bons resultados, né? Relacionado com algum evento seu aí, ou alguma circunstância que está em andamento. Tipo, você está trabalhando aqui para o Senhor e no reino, você tem esperança que Jesus vai vir e vai te levar rapidinho, qualquer hora aí você vai subir. Amém? A esperança de algo que é presente, você já está vivendo isso. A esperança, ela é realista, ela se firma em alguma verdade. A esperança, ela é realista. Tipo, você sente um cheiro de chuva, você vê o tempo ali fechando. O que você presume? Você tem esperança que vai chover. É um alerta. A esperança, ela tem como base algo real. Tá bom? Ok? Agora, por último, ter esperança de que algo aconteça é estar aberto para a possibilidade também da realização de um desejo. Então, ter esperança que algo vai acontecer é estar aberto para a possibilidade de realizar um sonho, um desejo seu. Agora, vamos falar de expectativa. Qual é a diferença de expectativa e esperança? Já falei que a esperança ela tem como base a realidade, ela é realista.
A esperança é realista, você só acredita que vai acontecer algo, porque você já está vendo o início disso aqui. Amém? A expectativa, ela pode ou não ser realista. Já começou a ficar feio, não ficou? Ela pode ou não tomar como base a verdade das circunstâncias. A expectativa pode às vezes ser criada, tomando como base, por exemplo, uma utopia. Você sabe o que é uma utopia? Utopia é um sonho que você nunca vai realizar. É como uma miragem, que você olha, está ali, você vai, corre para lá, quando chega lá, ela foi para mais longe. Você passa a vida inteira correndo atrás daquilo e nunca vai alcançar. A expectativa não tem como base verdade, ela não é sólida. Mas a expectativa, ela pode até ser criada por causa de um falso entendimento que eu tenho, ou que você tem a respeito de alguma pessoa, ou de alguma coisa. Ela fala do futuro. Ela é diferente da esperança nisso. A expectativa, ela olha só para o resultado final. Entendeu? Eu quero trocar o meu carro. Pronto, é uma expectativa. Né? Resultado final. Só isso. Mas sem um projeto antes, como é que vai acontecer isso? A esperança, ela parte, o princípio dela é partir de onde eu estou querendo chegar ali. Então, eu estou andando passo a passo naquela direção e eu creio que eu vou chegar ali porque eu tenho esperança de alcançar e eu estou me motivando e estou andando para chegar ali. A expectativa é o seguinte: eu tenho expectativa de um dia chegar ali, mas não dou um passo. Vou chegar quando? Então, essa é uma expectativa falsa, né? Sim. No caso de Pedro, a frustração dele foi porque a esperança do Messias, como eu disse já, ele colocou esperança em um rei local. Não era. Faltou visão, faltou revelação, conhecimento do plano de Deus, faltou essas coisas todas. Então a base da expectativa de Pedro foi a tradição e não a pessoa de Jesus. A base da expectativa de Pedro estava no que Jesus tinha para fazer, conforme o entendimento dele, e não na pessoa do próprio Jesus. Amém? E tem muita gente com a expectativa errada com relação a Jesus. Porque eu digo que ele me tirou do buraco, a minha expectativa estava nele. Se eu tinha alguma expectativa, a minha esperança estava tudo nele. Não no que ele viesse a fazer. Amém? Eu entendo isso. Ele teve uma expectativa com uma base errada. Bom, vamos para frente aqui. Fala para o seu irmão aí, expectativa na vida, só em Cristo. Amém? Criar expectativa da maneira errada é a receita infalível para você chegar ao fracasso. Quer fracassar? Crie expectativa da forma errada. Como é a forma certa? Você vai já entender como é a forma certa. Muitas pessoas começam a sonhar e criar cenários em sua própria cabeça para coisas futuras, né? Na sua própria mente aqui. Mas elas não procuram a base para sustentar essa perspectiva ou essa expectativa. É só um pensamento. Eu quero... O que foi que me disse? A pessoa disse, quero casar, então quando quero casar eu tenho que me organizar para isso. Eu tenho que dar um passo, entendeu? Isso é esperança, isso é organizar os passos. Expectativa não exige que você faça o pré, né? Amém? Às vezes essa expectativa é só uma falsa utopia, um sonho. Isso pode ser um auto-engano lá dentro, você gritando para tentar amenizar alguma dor que você tem. É por isso que muita gente ferida de algo faz campanha, corre para todo lado, faz profissão de fé, declara, não, eu sou livre, eu isso, eu aquilo, mas só a boca está falando. Lá dentro ela está presa a uma dor, uma ferida, um problema que está lá dentro, porque frustrou e não consegue ser trabalhado, como Pedro foi trabalhado por Jesus. Porque Jesus queria ir encontrar eles lá no Monte da Beatitude, mas Jesus foi atrás do Pedro. Gente, tu comprou alguma coisa aí? Eu não já te chamei daí, macho? Vem cá, você me ama, né? Aquele processo todinho. Amém? Por que a minha expectativa tem que estar em Jesus? Porque mesmo quando eu não enxergar o que eu devo enxergar, Ele vai me fazer enxergar. Eu não preciso ficar com expectativa a respeito do que Ele está fazendo por mim, ou em mim, ou através de mim. Eu tenho que estar ligado nele, na pessoa dele. Porque se meu foco estiver errado, Ele vai me colocar no foco. Amém? Ele não vai dizer para mim, ei, esse vídeo, eu já te ensinei como que é, bestado. Não, Ele não vai fazer isso não. Isso seria eu, se eu fosse Ele. Mas não, Ele não vai fazer isso comigo. Amém?
Ele não é impaciente. Eu que sou. E existe um negócio aí nas redes sociais sobre a diferença entre expectativa e realidade. Você já viu que engraçado? Expectativa, o cara está lá, vida de milionário. A realidade, ele abre os olhos, fogãozinho lá no chão, com a panela, esse menininho aqui, mexendo com lama, com coisa. Vocês estão entendendo? Eles fazem vídeos assim engraçados. Mas o problema da expectativa é que tem 50% da expectativa que você fizer, ela tem 50% de incerteza. A esperança não. A esperança, ela só tem, deve ter o quê? Uns 25% de incerteza. E a fé tem 0% de incerteza. A fé é 100% de certeza. A esperança é uns 75%. Certo? E a expectativa? 50%. É errado fazer expectativa? Não, se você souber onde basear ela, ela se torna uma esperança. Mas se ela não tiver base, aí ela vai te fazer muito mal. Exemplo, já dei um exemplo de pescaria. A gente está pensando em sair aí para dar fazer umas pescarias, mas vamos supor que você sai com a sua família para ir pescar ali no rio. Aí você inventa aquela na sua cabeça, você inventa assim: olha, eu vou levar meus equipamentos de primeira, e nós vamos almoçar lá com o peixe que eu pegar. É uma expectativa? É ou não é? É ou não é? Quem garante que eu vou pegar alguma coisa? Quem garante? Sabe nem se tem peixe lá. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Então, se eu vou sair com a minha família para a beira do rio, mesmo que eu levo todo o meu material de pesca de primeira categoria, se eu quero inventar uma expectativa, uma perspectiva, eu tenho que colocar em quê? Eu vou sair com a família para curtir. Se der para pegar algum peixe, meu material está aqui. Mas se não der, eu curti o momento com a família. É ou não é? Tá ligado? Agora tu vai inventar um negócio para se frustrar, rapaz. Depois você fica com raiva, vai querer comer o anzol no dente porque não pegou nada. Não vai dar certo. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí? Então não invente. Olha, você tem que saber onde, como e quando você pode gerar uma expectativa. Porque ela pode ser... Não é um bom negócio, né? Não é um bom negócio. Se você... Então, Pedro, ele acabou muito feio na fita, porque ele fez isso. Ele gerou uma expectativa com base numa coisa que não existia. Não foi só Pedro, não. Todos 12. Ora, a mãe do Tiago e de João: mestre, quando você entrar no seu reino, você acha que ela estava falando de reino espiritual? Não, ela estava dizendo o seguinte: quando o Senhor assumir o seu trono, faça o meu filho estar a uma direita e a sua esquerda. Não era reino celestial não, gente, presta atenção. Aí Jesus fala: ei, vocês estão preparados para tomar do cálice que eu estou para beber? Estamos sim, mestre. Tá certo, mas quando eu ficar ao meu lado, meu outro, você é meu pai que decide, sou eu não. Você vê que Jesus foi lá, curou a alma de Pedro. Jesus disse: ei, Pedro, quando você era jovem, você se vestia quando queria, ia para onde queria. Quando você for velho, vão te amarrar, vão te levar para um lugar que você não quer ir de jeito nenhum. Nesse tempo, você lembra de me glorificar? Nesse tempo, por favor, não me negue de novo. Entende? Jesus curou e deu a receita para ele. Ou seja, não gere expectativa de novo, Pedro. Vai chegar o dia que vão te amarrar e vão te levar para te matar. Por favor, não gere expectativa errada não. Tipo assim: meu reino não é daqui não. Você já viu, eu morri, eu ressuscitei. É a terceira vez que eu estou com vocês. Então presta atenção, Pedroca. Entenderam? Aí o que acontece? Prenderam Pedro, sim ou não? Prenderam ou não? Prenderam ou não? Ele estava todo cagado de medo lá na cela, estava. Deu diarreia nele, porque iam matar ele no outro dia. Não, pode ler a Bíblia. A igreja estava orando porque ele estava preso. Ele estava algemado entre dois guardas. Estava amarrado, estava todo preso lá. Já estava dizendo que queria morrer no dia seguinte. O cara estava dormindo. Rapaz, eu perco o sono se disser que eu tenho que trabalhar amanhã ali na igreja. Eu não durmo de noite. Mas se disser, você vai morrer amanhã. Era doido no banheiro. E daí eu me tirar fedendo de lá, estou cagado. Da forma que estavam matando os apóstolos, Deus me livre. Uma coisa, alguém disse: você sempre disse que não tinha medo de morrer. Eu falei: não, não tenho medo da morte não. Mas sofrimento, quem é que não tem medo? Meu amigo, sobre tortura, como diria o outro lá, toda a carne se trai, não é? Afrouxa tudo, meu irmão. Você está louco? Pedroca estava dormindo, velho. Já estava amarrado, já tinha levado para onde não queria ir. Dali ele sabia que ia descer. A casa caiu para Pedro, vai morrer. Ele estava dormindo. Vocês estão entendendo?
Você dormiria, Valdemir? Está preso, vai morrer amanhã, cabra. Por quê? Porque está pregando o evangelho. Meu irmão, a alma sai do corpo na hora que você escuta um negócio desse, a alma sai do corpo, fica só o corpo. Tá louco? Vai morrer do coração antes, né? Quando estiver pertinho dos caras vir buscar para crucificar, que foi que houve? Morreu. Não sei, estava dormindo, morreu. De quê? Pavor. Igual a pessoa que fica dentro da água lá, morreu afogado. Não, morreu de pavor. Estão entendendo, queridos? O aspecto positivo de não criar expectativa é que quando a realidade, você está vivendo uma realidade que de repente a situação ficou tão boa, você diz assim, rapaz, superou a minha expectativa. Então, quando você não tem expectativa, você vai trabalhar de forma objetiva, você não vai ser influenciado por pressuposições. Você plantou e espera que a colheita dê 2 caminhões de retorno na safra da colheita. Aí às vezes só dá 2 balaios. Aí você vai fazer o quê? Põe a mão na boca aqui, ó. Põe a outra lá de cima. Eu quero morrer! Adianta gerar expectativas? Adianta. Você tem que ter esperança. Se você plantou, você tem esperança. Você tem Deus em sua vida. Começa a profetizar sobre a semente que você plantou. Começa a cuidar dela. Começa a entrar na palavra, profetizar, trazer palavras bíblicas sobre o seu negócio, sobre tudo que você tem. Não fique só olhando, está ruim demais. Não abre a boca não. Para fazer isso, aquela palavra fica sobre o seu negócio. Não. Está ruim? Está. Você está olhando, está vendo, está ruim? Jesus tem um jeito para isso aí. Declare sempre algo assim a respeito de Jesus. Amém? Amém. Porque ele nunca me deixou para trás. Não vai deixar vocês não. Amém, querido? Amém. Então, se acontecer de você ficar, por exemplo, desapontado, você é uma pessoa que não gera expectativa. Se você ficar desapontado é porque a experiência foi ruim, a experiência que você está vivendo. Não foi porque você estava achando que ia ser uma experiência incrível. Na verdade foi uma... Complete a frase. Amém? Por favor, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Você vai ver que Pedro escreve assim, ó. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas acolhida por Deus e preciosa para com ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Amém, queridos? Amém. Quem confia em Jesus? Amém. Olha, pode estar o fracasso que tiver na sua vida. Lance mão da palavra e comece a dizer que todas as coisas foram me dadas em Cristo Jesus. E comece a profetizar aquilo que a palavra profetiza. Amém? Amém. Porque Pedro está dizendo aqui que a pedra viva é Jesus, não é ele não. É sobre essa pedra, né? Tu és Petros, tu és Pedro, e sobre essa pedra. É um assunto muito polêmico, porque as pessoas dizem, não, tu és pedrinha, e sobre esta pedra, né? Eles dizem que Jesus estava falando sobre ele mesmo, ele ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora Pedro está dizendo que a pedra angular, ou a pedra viva, é Jesus. Porque quando Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, na verdade o nome de Pedro não era Pedro. Como é que era o nome de Pedro? Simeão. Ok? Que Jesus estava dizendo, olha, o nome que eu te dei foi o nome de Petros, pedra, ou pedrinha, brita, pedra rachada no estado brita. Então, não importa se Jesus estava dizendo que ia construir a igreja sobre um ou sobre o outro. Eu creio que era sobre ele mesmo, porque Pedro não tem estrutura para isso. Mas o que Pedro está reconhecendo aqui é que Jesus é a pedra viva. Então, queridos, nós precisamos ter fé no Senhor. E a nossa fé e a nossa esperança, olha, 100%, 70%, expectativa 50%. 50% de certeza, 50% de fracasso. Então, não vai não, que é ruim. Você tem que ter fé, tem que ter esperança, e tem que ser alimentado. Essa fé e esperança tem que ser alimentada pela palavra de Deus. Tem que ser mantida por suas ações, por suas orações, por sua comunhão, sua vida de comunhão com o Senhor, amém? Se você quer ter expectativa, mas você tem que saber controlar ou dosar essas expectativas. Tem gente que, quando se fere, emocionalmente principalmente, não quer ter mais expectativa nenhuma. Isso é normal? Não. Estou falando de mim de novo. Corte geral, acabou, não quero mais saber não. Entendeu? Deu certo com Delma porque foi milagre. Quem olha para ela, olha para mim, sabe que foi milagre. Mas as outras experiências que eu tive, meu irmão, é para chorar, não é para rir não. Aí olha só,
quando você não tem nenhuma expectativa, você também adoece? Adoece. Você adoece. A falta de perspectiva, né, é um sentimento que corrói também. Não é só a esperança que se adia que adoece a alma. Falta de perspectiva corrói a sua alma, né? Ela se instala a partir de emoções e pensamentos negativos. Vai te corroendo, vai tomando conta da sua pessoa. Aí quem vive sem perspectiva de futuro melhor, na verdade não está vivendo não. Está numa escravidão terrível. Seja na área que for. A minha área que é profissional, emocional, seja o que for. Não é normal não ter perspectiva ou expectativa nenhuma. Não é normal. Então, quando você tem, você sofre. Quando você não tem, você sofre também. E o que você aprende com o sofrimento? Olha para mim. Olhando para minha cara aqui, dá para você ver que decepção não mata. Você já se decepcionou alguma vez? Faz isso para mim. Já teve ódio por descobriu que, decepção. Que decepção bate. Já viu essa história? Decepção não mata. Amém? Decepção não mata. Sofrimento da vida. Outra coisa que você vai aprender se ainda não aprendeu. Pessoas erram. Terceira coisa que você vai aprender. Os sentimentos mudam. Às vezes da noite para o dia. Meu amor! Meu ódio. À noite é meu amor, no café da manhã é meu ódio. Vem cá, meu ódio. Deixa eu morder o seu cérebro. Estou odiando você. Por quê? Porque eu vi que você não limpou o cocô do cachorro. Porque eu vi que a toalha ficou molhada, não sei aonde, meu ódio. Vem cá, seu cara de chibata. Vem arrumar isso que você fez. Né? Vocês estão entendendo? Então, sentimentos mudam. Mas uma coisa, confiança é para quem é digno da sua confiança. A Bíblia diz: espera no Senhor, confia. E o mais Ele fará. Mais uma coisa que a gente precisa aprender com o sofrimento da vida. A verdade sempre vai vir à tona. E quando ela aparece, geralmente é ela que fere. Ela fere a expectativa. E a expectativa, ela se torna uma ferida. Se você gerar alguma expectativa negando a verdade, você vai se ferir. E a ferida que você tem aí vai virar uma pereba. Não faça isso. Amém? E a última coisa é que ter esperança é melhor do que criar expectativa. Então, queridos, encare seus erros. Não fuja dele. Não fuja. E a forma como você vai encarar os seus fracassos, ou vai te fazer crescer ou definhar. Quem é aqui que já fracassou? Tente de novo. Tente mais uma vez. Porque se você aceitar que não dá mais, você perdeu. E a ferida foi estabelecida. Tente mais uma vez. Amém? Olha, frustração. Quem já se frustrou aqui? Eu já me frustrei. Então, pode ficar com raiva? Pode. Gera agressividade às vezes, né? Revolta, decepção, depressão, ansiedade, estresse. Isso tudo fruto de uma frustração. Essas doenças na alma. A frustração, ela mata a sua autoestima. Ela mata. Você fica a zero. Queridos, mas o sofrimento da frustração pode também te conduzir ao lugar de refúgio, lugar de adoração. Lugar onde você vai se render chorando, dizendo: Senhor, me ajuda. Eu já tive que chegar aos pés do Senhor chorando e dizer: me ajuda. Eu já tive que passar uma noite inteira dizendo só isso: por favor, me ajuda. Totalmente desesperado. Oi? Amém? Já estou concluindo. Mas uma coisa que você não pode esquecer aqui: que o sofrimento faz parte da vida de todo mundo. Olha para quem está ao seu lado. Diga: não é só comigo não. Eu sei que tem sofrimento aí. Diga: mas eu sei que o Senhor é por nós. Diga: eu sei que o Senhor é por nós. Então, quando a sua expectativa for frustrada, você pode parar
Respire profundamente, você dobre seu joelho diante de Cristo, você medite, avalie onde foi que você errou. Você pode gritar, pode até chutar a parede se quiser para passar raiva, sabe? Mas não esqueça de reiniciar. Volte aonde você, lá no lugar onde você errou. Tente de novo, segue adiante. Faça de novo. Amém? Não diga que não adianta. Dizer que não adianta é entregar os pontos. Os obstáculos estão aí para te fazer crescer, não para definhar a sua alma. Tem que olhar para eles e dizer: eu vou conseguir dessa vez. Eu acho que, se eu não estiver errando aqui na minha memória, dizem que o Lincoln se candidatou não sei nem quantas vezes à presidência dos Estados Unidos. Alguém perguntou se ele não tinha vergonha disso, de ser derrotado tantas vezes. Ele disse: eu não, eu só não alcancei ainda o meu objetivo, eu vou continuar tentando. O que você quer no Senhor? Tenha fé, jogue sua expectativa fora. Quem tem fé olha para a palavra e confessa o que a palavra confessa. Finalmente, irmãos, não fuja da realidade, não crie expectativa para além da realidade, não fuja dos problemas, encare-os, apresente-os a Deus, batalhe pelas soluções. Não procure a perfeição nos outros, exceto em Jesus. Não procure perfeição nos outros, para você não se ferir. Você também não é perfeito, então domine a sua ansiedade, domine sua doença. Jesus não vai me dominar. Está doendo? Domine ela. Da mesma forma que quando você cai, esfola o joelho, você procura alguma coisa para passar lá, que o processo de sarar vai acontecer. Mas quando você ajuda, é mais rápido. Então domine a sua dor. Já disse da outra vez, vou repetir. Quem governa a sua vida é quem tem domínio sobre você. Domine a sua dor. Apresente ela a Jesus e diga: Senhor, me dá um remédio para isso. Eu não vou morrer frustrado, chorando, não. Não fique se comparando com os outros. Cada um sabe a beleza que é ser eu e o inferno que é ser eu. Entenderam? Quem entendeu tudo aí? Então vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Talvez você tenha se movido com expectativas erradas até aqui, mas eu quero te convidar a fechar um pouquinho os seus olhos e olhar para Jesus. Estenda sua mão para Ele. Eu não conheço sua vida, mas sabe, Ele conhece você completamente, desde a primeira respiração e até a última respiração sua. Ele conhece totalmente você. Eu quero te convidar a descansar nele, porque a sua expectativa, aquela expectativa que você gerou, não vai te fazer chegar lá, mas Ele vai te conduzir à vitória. Olha para Jesus. A Bíblia diz: olhando firmemente. Por que firmemente para Cristo? Porque são tantas coisas que nos puxam para tirarmos o foco dele, para olharmos, sabe, aquilo que é fracasso, aquilo que é dor, aquilo que é derrota em nossa vida. Olha para Jesus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo o mesmo, e Ele tem vitória para você. Talvez você diga: pastor, o senhor falou para começar de novo, eu não tenho forças. Bom, a Bíblia diz que Ele faz forte e alcançado. Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Você vai conseguir, porque você é filha de Deus. Os obstáculos estão aí para te fazer crescer, para te fazer vencer, para te fazer romper. Não é para que você define e viva amargando. Não. Você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Levante sua mão e declare que você é vencedor em Cristo Jesus. Diga: eu estou entregando ao Senhor todas essas coisas que estão me trazendo cansaço, fadiga, toda a minha dor aqui em minha alma. Eu não tenho cura, mas há um bálsamo de cura em tuas mãos para mim. Aleluias. Aleluias. Cante a Ele. Cante ao Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Oh, Tu és digno, Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Aleluia. Você pode glorificar a Jesus. Digno Você pode exaltar Jesus. Ele faz forte e alcançado. Ele levanta o teu caído. Ele levanta aquele que não está exausto, não consegue ficar de pé. Ele é o mesmo. nome que é sobre todos é o Teu
nos ama, Ele te ama. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Só eu sou Teu, Jesus. eu sou Teu. Eu pertenço a Ti, aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluias. Sinta a presença do Senhor, o Espírito Santo nesse lugar. Ele quer sarar as suas feridas essa noite. Ele tem um lugar de descanso essa noite. Digno da salvação, só Tu és Senhor. Tu és digno, Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Só eu sou Teu. Levante seu mão bem alto para Ele. Sobre todos é o Teu Jesus. Declare todo o seu amor a Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Só eu sou Teu. Ele nos livrou da morte e do pecado. Ele nos transportou para Ele, junto dele. És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Há lugar de descanso e cura. Há uma mesa preparada para você na presença do Senhor. Eu vou construir as minhas expectativas sobre a Tua palavra, sobre Ti. Vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser sua mão e diga: minha vida está em Ti, Senhor. E essa semana será a melhor da minha vida. Diga: eu recebo, Pai, a Tua bênção que enriquece a minha vida e não traz tormento.
Em nome de Jesus. Amém. Vamos na paz do Senhor. Glória a Deus.